Olá, muito boa noite. Está no ar nossa estação Hamburgo, direto pelo nosso canal 14 da Claronet para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, pelo nosso canal 6 para São Leopoldo e para o mundo inteiro, através da internet. Você acompanha nossa Vale TV, através dos aplicativos, do nosso portal valedosinos.org, do nosso site valetvplay.com, dos parceiros CDN TV, DSI TV, e está rolando a nossa live no YouTube, no Facebook, para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp 51-99750-1414. Comentários que não estarão sendo lidos ao longo desse programa, que está rodando na terça-feira, dia 10 de fevereiro, porque nós estamos gravando ele no final da noite desta quarta-feira, hoje dia 4 de fevereiro. Horários alternativos do Estação, tanto lá no canal do YouTube, quanto nos canais 14 e 6 da NET Claro. O nosso Estação Hamburgo tem um oferecimento de calçados Beira Rio, 50 anos, líder no segmento de calçados, atendendo mais de 100 países e produzindo valores. Universidade Fevale, referências impulsionam referências. Acesse graduacão.fevale.br e faça o vestibular. Concisa Construtora, há mais de 30 anos, construindo confiança e qualidade para realizar o seu sonho do primeiro imóvel. Mercator Feiras e Eventos. Vem aí o SIC, onde a moda do calçado se encontra, dias 29 e 30 de junho, 1º de julho, na FENAC. E JG Serviços, desde 1999, empresas e condomínios limpam, cuidam e protegem o seu patrimônio com a equipe da JG Serviços. Muito boa noite, telespectadores e internautas, muito boa noite, obrigado desde já à nossa técnica, Bruno Holanda, Juliano Santos, com a gente aqui. E uma bancada muito especial. Abre para nós, por favor, Bruno, apresentar os nossos convidados. Uma bancada de peso dentro do universo das maratonas, das corridas. Eu fico pequenininho no meio deles aqui e bem vermelho. Porque alguma vergonha, Jorge Stoffel, eu tenho, tá? Mas é bacana os testemunhos que cada um deles já me trouxe aqui antes da gente entrar no ar, inclusive a Manu contando que venceu a obesidade mais de 8 anos atrás, e há 8 anos ela é uma maratonista, né? Cada um deles vai contar essa trajetória que, bom, é bem dos últimos 11 anos para cá, mais ou menos, da forma como hoje encaram essa atividade física, esse exercício, esse esporte. Cada um também tem a sua motivação, mas todos eles com as suas medalhas, não no peito, mas aqui em frente à nossa bancada, medalhas e troféus, né, compartilhando com a gente um pouco da sua visão de mundo. Meu querido amigo Jorge Stoffel, muito boa noite, diretor da Informatize, vice-presidente da nossa CDL de Novo Hamburgo, mas hoje aqui um maratonista, o corredor, o homem das academias também, né, Jorge? Muito boa noite, meu querido. Boa noite, mas hoje tá peso forte aqui, né? Tu sentiu o peso da bancada? Nossa, né? senhora. O pessoal acha que hoje eu tô com vergonha o peso aqui. é meu, mas não, é a qualidade do nosso convidado. Não, mas que maravilha compartilhar com pessoas tão especiais e com cada um com uma história linda ali de... Mais ainda a Marley está hoje aqui. Essa tá fora dessa curva, né? É fora da curva, muito especial. Saber que não tem momento pra gente começar a correr, né? Eu digo, ainda tem um momento, um dia... Tô em tempo. Tá em tempo ainda, tá? Então, cada um no seu tempo, cada um no seu momento, mas a corrida é muito especial, tá? Faz um bem danado. Quantos anos, Jorge? Eu comecei a correr com uma equipe de corrida, essa aqui, ó, uma Cotan Runner, assim, são a equipe que se reúne, são amigos, nada de compromisso, assim, de exigências, cada um participa do seu jeito, da quantidade que consegue correr, do tempo que consegue correr também. Mas desde 2009 eu participo junto com eles. Né? Você tem uma certa frequência, assim? Tipo, toda semana, tantas vezes? Eu não corro muito, né? Assim, só me preparo muito quando tô inscrito em alguma corrida, maratona. Eu dificilmente participo de corridas de curto, assim, de 5, 10. Tem que ser as ganhas.
Eu gosto das pelo menos meia maratona para cima, tá? Que são um desafio, assim, bom, né? Então... Desafio bom daqueles de sofrer, perder unha, né? Ficar com a sola que não pode pisar uma semana. Essas boas, assim. Que acontece, hein? Tá? Acontece de perder a unha ficar roxinha, perder, ter bolhas, principalmente as da praia TTT, essa aí, porque molha o tênis, entra areia no tênis, então acaba esfolando bastante o pezinho, assim, aí no final, como é uma corrida longa, quando faz a solo, né, mesmo na solo, esse ano eu participei ali de furo, porque um pessoal resolveram fazer um revezamento de 4, né? E aí um se machucou de bicicleta e querendo de bicicleta, depois me convidaram de última hora a participar. Não, então vou correr 24 quilômetros. Tu não ia correr? Não estava inscrito, né? Ano passado correu, tu ainda teve aqui ano passado, né? Sim, ano passado sim, corri. Ano passado acho fiz. Que nos 2 últimos anos, pelo menos, eu tinha referência. Foi no ano anterior também? Ano passado, 2025, fiz a solo TTT, né? E fiz a maratona de Porto Alegre, né? Aline de Mello, muito boa noite. Hoje não é a Aline jornalista, apresentadora, nem a Aline do portal Temas Preferidos. Hoje é a Aline maratonista. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite aos meus colegas de bancada. Estou muito feliz de ter aqui o Jorge, a Manu, que é minha colega de equipe, a Marley, que é essa referência. Maratonista ainda não, mas tu pode dizer uma meia maratonista em construção. Em construção. Tá bem exigente contigo mesmo, então. Sim. Em maio, se Deus quiser, eu vou correr minha primeira meia maratona. Mas uma corredora há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. Estou muito feliz de estar aqui de novo, falando dessa paixão que é a corrida. Paixão mesmo, que une, né, que transforma a vida de tantas pessoas, né, de maneiras diferentes, mas como o Jorge falou, né, cada um tem a sua história de superação, sua história de paixão, e eu estou muito feliz de estar aqui dividindo essa bancada. Por que tu começou? Na verdade, eu precisava fazer uma atividade física, né, eu tinha problemas de peso, né, problemas de saúde que seriam agravados, né, se eu não perdesse peso, se eu não cuidasse mais da saúde e da alimentação. E aí eu pensei, vou começar a fazer academia, olhei para a esteira, comecei a correr, e aí eu vi que eu podia correr na rua, e comecei a pegar informações de pessoas que corriam, e foi muito gratificante, porque em 2012, na verdade eu falei errado para ti, foi 2015, tá certo. 2015 eu comecei a correr, mas a minha primeira prova foi 2016, e eu fiquei em segundo lugar na geral. Eu costumo dizer que eu ganhei mais foi pelo desespero mesmo, porque eu precisava ficar boa, ter os meus índices de exames de sangue, né, voltados ao normal e tudo. E eu me empenhei nisso. E depois que eu me estabilizei, que a minha saúde estava ok, eu percebi, né, que a corrida era o que me fazia bem, não só fisicamente, mas mentalmente também. Por que mentalmente? Porque a gente consegue ter uma consciência corporal muito forte, muito grande, né? Eu acredito que outros esportes podem proporcionar isso, mas eu posso falar da corrida. A gente aprende a conhecer o corpo, até onde a gente pode ir, até onde a gente quer ir, e é muito tranquilo tu transferir essas informações, essas referências para tua vida, para o teu dia a dia. Então a corrida, ela coloca a gente no eixo, às vezes tira também, o que é importante, porque a gente precisa sair do eixo às vezes também, mas a corrida coloca a gente num limite, assim, né, de saber do que a gente é capaz, e sem falar também no que a corrida proporciona, como isso aqui, né, que é a troca, que é as referências que a gente busca, as referências que a gente se torna muitas vezes sem saber, né, isso também é muito legal, e é um crescimento, uma evolução. Então eu não me imagino hoje fazendo outra coisa, né, outro esporte, a não ser a corrida. O último ano foi de muitos desafios para ti, né? Foi muito desafio. Estou inventando os últimos meses ali, especialmente. Na verdade, assim, em julho, a CDL Run foi em julho? 31 de agosto. Agosto, Fazia 2 anos que eu não corria como eu vinha correndo antes, que eu tive lesão no quadril. Então, eu comecei a me preparar no primeiro semestre, pensei, não, vou voltar a correr, e a CDL Run foi a minha volta, digamos assim. E aí, o Arthur, da nossa equipe da Renove, né, me convidou para participar da Hombre de Hierro, no Uruguai, para fazer 7 quilômetros, que até então era uma distância inédita para mim. E eu aceitei, né? Disse pra ele, tá, então a gente vai ter que ter um trabalho mais próximo do que a gente já vinha tendo. Comecei a treinar. E aí eu sei que eu terminei o ano com 7 corridas.
7 provas concluídas, né? Fui para o Uruguai, foi uma prova... Nos últimos 5 meses do ano, correu 7. Corri 7. E aí abri o ano, felizmente, né, com a TTT também, participei de um octeto. E foi a primeira vez que eu participei dessa modalidade de corrida e também da TTT, né, da prova, que é uma coisa que acho que para todo atleta, né, é uma das... TTT é uma grande vitrine, né? É uma grande vitrine. Nos últimos anos eu vejo que cresceu muito a corrida e a referência invariavelmente é essa Então, travessia Torres-Tramandaí, né? Que são, no caso, mais 70 quilômetros? 84. Né? 84 quilômetros. Eu fiz, o meu trecho foi de 7,60 quilômetros, né? Então eu não quis fazer o maior nem o menor, então consegui ficar no meio. E se Deus quiser eu volto o ano que vem, talvez com o quarteto, quem sabe uma dupla, mas eu tenho um objetivo, se o ano de 2025 foi de grandes mudanças e metas, 2026 tem metas um pouquinho mais ousadas. Bacana. A Marley Villers é essa referência que todos estavam se referindo aqui, especialmente na bancada, porque fez história muito recentemente. Eu lembro de um vídeo, muito especialmente, Marley, que estourou mundo afora, né? Uhum. Eu acho que até então as pessoas não tinham muito conhecimento de quem era dessa moça lá do interior do Paraná, mas radicada aqui em Morro Reuter e que estava fazendo bonito mundo afora, literalmente. Muito boa noite, Marley, uma honra te receber aqui. Boa noite aos telespectadores, né? A bancada aqui, a você pela oportunidade. E como é bom a gente ser referência, né? Eu acho que a gente se sente vitoriosa porque é uma missão, né? É um propósito dentro da corrida. Então, com certeza, é uma alegria muito grande para mim. E vocês podem ter certeza que eu tenho muito orgulho de representar não só a corrida de rua, mas o esporte, o Rio Grande do Sul, a força da mulher, né? Que vai entrando, vai interagindo aí no universo, vai ganhando força. Então, é dormir de noite e pensar, caramba, né? A gente faz grandes coisas. E esse vídeo, com certeza, foi o vídeo que me consagrou. Eu já, claro, vocês que estão mais no universo da corrida já me conheciam muito, né, dentro da corrida aqui no Rio Grande do Sul, então nível estadual eu era muito conhecida. A Vale TV te conhecia com certeza, bastante tempo antes, né? já, Não né? é a primeira vez que eu venho aqui, não. E a prova de Porto Alegre me consagrou em nível nacional, porque foi a manchete, né? A cozinheira que venceu a maratona de Porto Alegre. Então, com certeza, sei, né, do grande feito que eu fiz, não só por mim, mas pela corrida dentro do Rio Grande do Sul, porque há 15 anos uma gaúcha não vencia essa prova, né? Há 30 anos não se batia um recorde, né, dentro dessa prova, o recorde gaúcho. Então, a gente vem para vencer e para marcar, né, a história e principalmente motivar e incentivar as pessoas e mostrar, sim, que tudo é possível, né, quando a gente trabalha com muita honestidade, com muita vontade, com muita determinação e sabendo que a gente precisa ter os propósitos dentro da nossa sociedade também, porque hoje eu sei que a Marley não sou só, mas eu sozinha, né? Um monte de pessoas, muitas pessoas, não só que estão na corrida, mas que apoiam, que incentivam, né? E que entendem que precisa ser feito um movimento em prol da saúde, em prol de a gente construir algo mais concreto e mais saudável, mais feliz, né? A gente sabe que tem um monte de coisa aí acontecendo, mas a gente precisa viver. Você estava falando antes, quando a gente estava aí nos bastidores, sobre isso, né? Sobre acelerar, sobre viver mais, aproveitar mais, entender que nem tudo precisa ser tão rápido. E esse momento da corrida para ti é um momento de respirar, e tu consegue dentro de uma corrida te conectar contigo, curtir aquele momento, viver aquele momento, só fica olhando lá para frente onde vai chegar, a hora da chegada. Eu acredito, Rodrigo, agora, mês de fevereiro, está fazendo 8 anos que eu estou aí no universo da corrida, que justamente foi a corrida que me conectou comigo mesma novamente. Porque se eu conseguir todos os feitos que eu consegui, chegar onde que eu cheguei, e hoje, agora é março, eu faço 48 anos, começando com quase 40 anos dentro da corrida, foi essa conexão, porque eu acredito muito que o esporte é isso. O esporte é equilíbrio, é força, é disciplina, mas é principalmente a gente entender a essência da gente, porque você até brincou antes, né, que você está tentando passar para alguém para fazer por Alguém ti. fazer por mim, seria ótimo. A corrida vai ser por você. É quando você fica com você mesmo e você sabe que ninguém vai fazer por você. Por isso que ela é algo que contagia, que vicia. Porque você pode ter o dinheiro que você tiver, você pode ter a estrutura que você tiver, pode ter os melhores técnicos, os melhores academia, o melhor tênis, tudo. Mas se você não for lá e se comprometer e fizer por você,
não vai adiantar nada. Né? Então, é isso que diferencia muito. Né? Então, as pessoas que cruzam a linha de chegada de 3 km, 5 km, 21, 42, acima disso, é vitorioso por esse sentimento, porque você sabe que foi você que foi lá e fez. Né? E hoje, a gente sabe que a corrida cresceu muito, o movimento da corrida vem crescendo cada vez mais, é um movimento que veio para ficar, que justamente conecta a pessoa consigo mesma, sabe? É qualidade de vida que a gente precisa, é reencontrar os nossos valores, a nossa essência. Então, a corrida, podem ter certeza que é um movimento que não vai parar, vai continuar, tem estatísticas, estudos que comprovam isso, né? As marcas vêm trabalhando muito em cima disso também, a gente acaba tendo acesso a essas informações. E o essencial é isso, né? Você saber que você vai ter que ir lá fazer, e é legal porque você vai trazendo todo mundo junto. Porque eu já joguei futsal, já joguei vôlei por muito tempo, sempre fui muito ativa. Sempre foi atleta? O esporte sempre foi algo que eu sempre me senti bem, sempre gostei de estar. Que eu mesma sempre, sabe, no começo talvez eu nunca fui muito compreendida, porque eu sempre fui muito 880 e eu sempre fui muito competitiva, né? Então vocês sabem que geralmente, assim, principalmente quando é criança, a gente não é muito aceito, porque daí você é, né? Mas aí para você ver como o esporte ensina, né? Hoje, se eu olhar para a Marley lá de trás, e eu tenho muito orgulho da Marley que eu mesma construí, e tudo com base no esporte. E tu tem diariamente esse retorno das pessoas, né? Muito, muito. E eu te digo uma coisa, não é fácil ser atleta no Brasil de qualquer área, né? Porque a gente fala muito, futebol é fácil. É fácil para uma grande minoria. Para a minoria, né? Mas e quantas crianças que sonham em ser um Neymar, um Cristiano Ronaldo, porque se vende uma imagem, né? Mas atleta de alta performance é muito dolorido, é muito solitário. Você tem que estar muito ciente do que você vai enfrentar e do que você quer chegar e o que você representa. Então, esse carinho, esse apoio das pessoas, com certeza é o meu motivador, né? Porque a gente sabe que existe o respeito, o reconhecimento. E a gente percebe que as pessoas também entendem o que a gente quer passar, não só com vitórias, com os troféus, claro que eles trazem a visibilidade, né? Mas eles entendem que a Marley que é muito mais do que isso. Né? Eu fico muito feliz. Tu hoje está dedicada ao universo das corridas? Não só as corridas. Hoje eu continuo sendo a cozinheira. Continua sendo a cozinheira? Sim, atleta de alta performance, palestrante, e também estou me envolvendo em alguns treinões, o pessoal que é um treinão de forma voluntária, que a gente está fazendo, fiz até a Capivari agora, final de novembro, que é justamente um acolhimento. A corrida dói, é sofrida, sim, mas a gente precisa acolher essas pessoas e trazer ela e mostrar que depois da dor, do sofrimento, né, do comprometimento, também vem essas sensações boas, essas histórias lindas, né, de vencer uma obesidade. É muito gratificante para mim, assim, quando eu estou num lugar e as pessoas vêm me contar. Eu tomava 7 remédios, agora eu tomo 5. Eu emagreci 20 quilos, eu emagreci 5 quilos. Eu estou muito melhor. Eu tive coragem, através do esporte, da corrida, principalmente porque é onde a gente está mais interagido, de mudar de emprego, de sair de um casamento que era abusivo, sabe? Então, essas coisas é muito legal, porque é essa bandeira que você está levando. Então, não tem como não ser bom, né? Então, claro que as dores dos treinos, né? O cansaço, e até essa falta de respeito, porque a gente está conseguindo um espaço muito legal, mas ainda existe muita falta de respeito. Eu estou com uma medalha aqui, onde eu sou campeã mundial master acima de 40 anos. Você faz ideia o que é ser uma campeã mundial master? E muitas vezes passa milhões de corredores com mais de 40 anos. 59 mil pessoas correram a Maratona de Nova York. Dessas 59 mil, 40% são mulheres. E eu fiquei em 18º, mesmo não largando do pelotão de elite. Não estou falando isso para encher meu ego, mas para a gente entender, e as pessoas que escutam, que às vezes não entendem, a grandiosidade que isso é. Isso não pode ficar despercebido, né? A gente precisa fortalecer. E quando eu falo em fortalecer, não é só colocar para o governo, para os órgãos públicos, não sei o quê. É por nós. É verdade. Quem fala da Marley? Quem fala da Aline, da Manu, do Jorge? Entendeu? É a gente que alimenta isso. Então, é nós que precisamos começar a respeitar também e valorizar quem está perto da gente. Quem é atleta da gente, quem é do nosso bairro, que você vê correndo. Ontem, de manhã eu corri e de tarde, ontem era segunda-feira, de manhã eu corri e de tarde eu tinha uma caminhada. E aí, quando eu passei, tem uma senhorinha que mora na rua onde eu sempre passo. Ela disse,
ô corredor, hoje você não correu? Só vai caminhar? Eu disse, não, eu corri de manhã. Ela disse, eu sempre falo com meu marido, eu escuto teus passinhos 5 horas da manhã passando aqui. Então, isso é respeito. É quando você fala, é quando você entende que existe uma dedicação, existe um amor, existe uma força para fortalecer aquilo. Porque é uma conexão, né? É uma ligação onde você vai falando. Aí a gente às vezes fala, ai, mas as marcas só patrocinam, enfim, nada contra os influencers, coisa e tal, mas isso e aquilo. Mas é culpa de quem, né? Sim. Quem eu estou falando, quem eu estou seguindo, de quem eu estou dizendo, sabe? Então isso para mim a corrida trouxe muito. Entender que eu também tenho responsabilidades, não só comigo, com os meus feitos, com as minhas medalhas, mas com o meu universo, com o meu bairro, com a minha cidade, com o meu estado, com o meu país. A gente precisa ter orgulho do que a gente faz, a gente precisa entender. Porque hoje eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos e eu tenho pessoas que estão à minha volta. E como a gente é carente de ídolos, né? De pessoas que a gente torce, que a gente vibra. E como é bom ter. E que nos orgulha, né? Porque às vezes a gente torce e não dá certo, né? Daí a gente tem que buscar a referência que nos orgulhe verdadeiramente, não, com né? certeza, né? Que é fácil e a raça conta também. Manuela Dil, Manu, muito boa noite, muito bem-vinda. Boa noite. Estreando aqui, né? Estreando. Muito obrigada pelo convite. Foi um convite de última hora. Topa um desafio, top. Porque a minha vida é movida por desafios. Tu é do mesmo grupo da Aline, é isso? Da Renove e do Arthur. Exatamente Um abraço pro Arthur, isso. que não está aqui com a gente hoje, mas que é um parceiro nosso aqui também. Foi ele que acabou me convidando, agora mais pro final da tarde. Eu digo, não, vamos lá, né? E tá ao lado da Marley. Eu sempre me comunico com ela pelo Instagram, então a gente troca. Eu pergunto, porque quando a gente acorda, e eu já acordo cedo, né? Porque eu tô no ciclo de maratona, então eu acordo cedo para correr. Mas ela já correu. Às 5:30 da manhã, ela já correu, ela já cumpriu o treino dela ali, né? E sim, é uma honra muito grande estar aqui e representar o esporte, representar a corrida. Eu corri a meia da CDL, também peguei pódio também. Verdade. Então, desse ramo da corrida, para te ver, o mundo é muito pequeno. E isso que é o bacana, que nem a Marley falou. Pô, é muito pequeno, mas tem um monte de gente correndo que não ganhou nada nessa né? Mas nelas todas, as né? conexões que a gente tem, legal. né? As conexões que a gente faz. A Marley, minha filha faz atletismo na escola. A Marley eu já encontrei num campeonato de atletismo, que a minha filha foi lá, de 11 anos, para falar com ela, né? Eu sempre digo, agora eu tô aqui do lado dela, para quem sabe tentar subir 3 horas da maratona, né? Isso aí. Mas a gente sabe que é muito difícil, é um trabalho árduo, é lutar contra a mente, assim, porque às vezes é fazer não querendo fazer. Nem todos os dias tu vai estar disposto, é a disciplina. Ontem foi um dia que eu estava extremamente cansada, mas eu tinha um treino de planilha para cumprir, eu sou planilheira, né? Sigo os treinos do Arthur, então tava ali, eu precisava cumprir. Então precisava. Então não discutir, porque tu tem que cumprir aquilo ali. Lembrando que também o descanso faz parte do processo, então normalmente eu tenho agora no ciclo 1 dia na semana, mas eu sou bem ativa. Eu faço ele te dá um dia de descanso na semana? No ciclo, mas que sim. bonzinho ele, né? Ele é bonzinho. Obrigada, todos nós obrigado. Ele andou, eu competi. Quando tu diz o ciclo é o quê? O ciclo da maratona, né, é treinar para uma prova específica. Tá? Então, eu esse ano decidi fazer o Desafio Gaúcho, que é da Maratona de Porto Alegre, que é correr os 21 quilômetros no sábado e os 42 no domingo. Então, o ano passado foi minha primeira maratona, eu corro aproximadamente uns 7, 8 anos, né? Eu venci a obesidade. Eu sempre digo isso, que quando eu decidi não entrar, estava perdida ali, né? No que eu vou fazer, precisava emagrecer, a cirurgia bariátrica estava aprovada, porque era um caso de cirurgia bariátrica, e eu me lembro que eu cheguei em casa e disse pra minha mãe, e se eu der uma última chance, mãe? Eu sempre gostei da atividade física, disso, sempre teve vive em mim, né? E se eu der uma última chance, mãe, tentar, da forma, né, tradicional, né? Tentar voltar para academia, cuidar da alimentação, e se eu tentar, mãe, se eu conseguir, né, minha mãe sempre muito cúmplice, não, vamos ver no que dá. E assim foi, começando correndo bem devagarinho, com musculação, com reeducação alimentar, aí foi indo, e eu sempre digo assim, do processo da corrida, que ele tem que ser muito respeitado, né, hoje em dia as pessoas elas começam a correr e já querem
correr os 5, elas já querem correr 10, já querem correr a meia maratona. Eu levei 8 anos para me correr a minha primeira maratona. Então, eu já tinha algumas meia maratonas no pelo, né, que nem diz, ali já tava. Então, não que tenha ficado fácil uma meia maratona, mas eu tenho isso muito em mente, assim, que eu acho, minha opinião, né, que a gente só deve correr a maratona quando a meia maratona fica fácil. Então, eu entrei na Renove, né, na assessoria do Arthur, justamente para isso, em novembro de 2024, para treinar, fazer o ciclo direitinho, né, aproveitando procura, orientação profissional, né, para não ter risco de lesão. Então, para fazer o ciclo, ia ficar, né, a princípio não sabia o que vinha depois da maratona, né, e depois fiz o ciclo bem, atingi minha meta que eu queria, fazer a minha maratona de Porto Alegre, foi tudo como tinha que ser. Então, depois disso, continuei competindo. Então, a minha meta era... Eu sou muito competitiva, extremamente. Já peguei um pódio com a Marley, né? Vocês dois também são muito competitivos, né? Aline. Jorge. Eu gosto. Gosta de ganhar. A gente gosta do pódio, Fecha a parede aí. gosta do pódio. Mas é que, na realidade, eu sou competitiva, mas a competição é sempre comigo mesma. Eu sempre comparo os meus tempos, eu sempre comparo como foi o meu esforço naquela prova, né? Então, eu participei da minha maratona de São Leopoldo, que eu sou de São Leopoldo, a Marley estava lá, então dividi um pódio com ela. Corri a meia maratona da CDL para te ver como o mundo é pequeno. Então, depois do ciclo da maratona, eu decidi fazer uma meia maratona por mês, e uma prova de meia maratona por mês. Por isso que eu digo, então, só de julho a dezembro eu corri 6. Então tu não vai sair dessa nunca. Vai ter ciclo a vida inteira. É mais ou menos isso. Arthur, desculpa aí, tá? Tá tudo certo. O pessoal aqui que não se ajuda mesmo. Ou é um ciclo de meia maratona, ou é um ciclo de maratona, né? Mas agora não tô. Agora as competições, justamente por isso, porque tu acaba competindo comigo mesma. Onde tu treina? Eu treino na Avenida São Borja, em São Leopoldo. Subida, descida, subida, descida. Então, qualquer treino que faça da altimetria, essa semana eu ainda perguntei para a Marley, que eu tinha curiosidade de saber o nível de altimetria dela, né? Altimetria é um nível de subida que ela treina. Mas em Monroy vai treinar onde? Subida e descida, né? Por isso que qualquer coisa depois está resolvida. Isso mesmo. Fazer longo do Valahai agora lá. Não, tá louco? Foi o que eu falei pra ela, né? As dificuldades nos fortalece. Então, justamente isso. Então, eu vim treinando em São Leopoldo, na Avenida São Borja. A Avenida São Borja é minha pista. Claro que quando entra os treinos longos, o da radar maratona... não te pega ali, tem no Pardal ali. Tem. Não te pega? Não me pega. Não, eu vou e estilo adentro, assim, né? Tá bom. Então, é muito gratificante, né? Tu conseguir fazer o ciclo, tu conseguir fazer os treinos. E quando chegam os treinos longos, né? Para quem é de fora, né? Do ramo da corrida, quando chegam os treinos lá na casa dos 26, 28 quilômetros num treino só, né? 30, 32. E daí eu vou para Porto Alegre, porque em São Leopoldo tu tem que ficar dando volta. Isso, e tu. Talvez até se tu viesse a Novo Hamburgo, só que daí pega a faixa. Eu não sou. Então. Mas tu pode ir pela integração lá, pegar a Bomba Grande, ir até Campo Bom. Ali mas aí a gente entra no outro ponto: ser mulher. Sabe, segurança. é a segurança. Teria que ter mais pessoas, né? É uma coisa que eu, tipo, quando eu corro na rua, meus treinos agora também são cedo, eu não vou nem de fone, porque eu tenho que estar sempre atenta naquilo, tenho que estar atenta no trânsito, tem que estar... É uma questão muito grande, assim, sabe? Então, em Porto Alegre já não, em Porto Alegre tu vai correr, a orla vai estar fechada, enfim. Não que a gente possa estar livre, não só como mulher, Quantas voltas na orla que eu treino? O de 36 eu acho que deu quase... Na realidade, ainda passo o Beira Rio e o Barra Shopping. E 8, vai. Né? 8. Mais ou menos isso. A orla em si não é grande, né? Porque as provas são lá, são de 10 km. Tu vai e volta? Vai e volta. Várias vezes. Várias vezes. Jorge, como é que é a tua preparação aí? Quando tu vai para uma pré-prova? Mas, Rodrigo, eu não tenho uma regularidade tão grande, porque não tenho a intenção, assim, de me classificar, não é? A não ser que talvez em algum momento venha essa intenção. Ainda não brilhou. Eu ainda tenho muito o meu trabalho, enfim, que é bastante intenso, né? Então, não tenho tanto isso.
Mas esse ano começou diferente. Tá, pra mim. O que brilhou? Sei, pra ter uma ideia, eu Botou um desafio lá na pedi um frente? pezinho grande, pedi uns 7 quilos já, tá? Então todo dia tem algum treino. O meu objetivo é fazer um triatlo, tá? No final do ano lá, um meio Ironman, tá? Um meio Ironman, tá? O Lessa é uma má referência desse. Que bom, né? Que é uma má influência nesse sentido, tá? Mas e também estou com muita vontade. Não me inscrevi na maratona ainda. As inscrições ainda estão abertas de Porto Alegre, né? A New Balance já está fechada, está esgotadas as inscrições, mas a de Porto Alegre está aberta. E estou com muita vontade de fazer o desafio também. Não fiz ele ainda. Brilhou, então. De Porto Alegre, o desafio gaúcho de fazer meio no sábado e a maratona no domingo, né? Essa é a grande chance que eu me inscreva, né? Não tomei a decisão. São mais ou menos o que tu tá enxergando pro ano. Tua vontade Exatamente. pro ano é cumprir essas 2 etapas. Assim. Exatamente. Aline, o que tu tá planejando pro ano? Então, eu tenho a meia maratona de Porto Alegre, que é 30 de maio. E meu foco, primeiro semestre... É a tua primeira, né? Podem aparecer outras provas no meio, né? Quantos quilômetros fez lá no Homem de Ferro? 7. No fim foi 8, né? A gente brinca, né? Que eles divulgam 7, mas é o que eu digo sempre. Quando eu olhei 7 no relógio não tinha nada, né? Não tinha pórtico, não tinha nada, então acabou sendo 8. Eles vão levando mais longe a chegada, assim. Então foi a maior distância que eu fiz até então. E depois disso eu fiz as primeiras provas de 10 quilômetros. E quando a gente voltou do Uruguai, foi uma turma muito, muito divertida, muito grande lá para a cidade de Melo, né? A nossa equipe tinha 16 pessoas. Eu falei pro Arthur, eu quero o ano que vem voltar aqui e fazer 30. Então, na verdade, a primeira meta... Tipo assim, vamos quadruplicar aqui essa. A primeira meta do ano é para chegar na segunda meta, né? Então, eu quero fazer 21 agora em Porto Alegre e, se Deus quiser, 30 no Uruguai em setembro. São os 2 grandes desafios do ano para ti. É o que tá te desafiando, assim, mais. Isso. Mas vai continuar correndo ao longo do ano. Sim, as outras provas. Essas meia maratonas que tem também? Não necessariamente. A meia é para ser de Porto Alegre, né? Então, as outras com distâncias menores, 10, 5. Porque uma coisa que a Manu falou, a questão de ser competitivo com a gente mesmo. Porque, como a gente está falando aqui, né? O processo da corrida ele é diferente para cada um, né? A Marley correu a maratona de Porto Alegre, foi campeã. Eu tenho mais ou menos a mesma idade da Marley, eu consigo. Não consigo. Ou então a Marley pensa o seguinte, a pessoa tem a mesma idade que eu, foi ultra, né? Correu 12 horas, eu vou fazer a mesma coisa. Não, é diferente, né? A gente funciona diferente e na corrida é a mesma coisa. Então eu luto com isso, luto no bom sentido, assim, de competir comigo mesma, né? É claro que quando eu termino um treino, vejo que o meu tempo na mesma distância foi maior do que o último, eu fico frustrada, mas a gente começa a entender o que aconteceu, né? A questão de ser mulher, que a Manu também falou, não é só a segurança. O nosso corpo funciona diferente. Então, a gente tem, assim, um mês cheio de oscilações, né? Enquanto um homem corre com toda a estabilidade, né, durante o mês, a mulher não. A gente tem muita dificuldade e a gente vence isso também, né? Então, além dessas questões comuns às mulheres, a gente tem as individualidades e é isso que a gente busca com a corrida, né? A corrida simboliza toda essa... Foi bacana esse ponto que vocês levantaram, a Lu, e tu reforça agora. Ontem ainda, lá em São Leopoldo, lá no Secreio, eu utilizei exatamente essa frase, né? Que o maratonista, ele não busca apenas ser o número 1, né? Ele busca, antes de qualquer coisa, ser melhor do que ele ontem. Exatamente. Não é contra alguém a competição dele, né? Senão contra si mesmo, seu corpo, se desafiar, continuar evoluindo, continuar avançando. É muito sobre isso. Pra ti era assim? Hoje tu quer ser número 1, né? Eu entendi essa parte também, né? Hoje tu tá em alta performance. Não, né? Pelo contrário, Rodrigo. Hoje a maratona de Nova York me ensinou isso, porque eu vim de sempre muitas vitórias. Vitórias eu tenho quase 90 provas e eu acho que eu fiquei em 4 ou 5 delas que eu não fiquei em pódio geral. Então é uma carga também, né? É uma carga muito grande de tu ir, as pessoas esperar e eu mesma me cobrar. Como é que tu administra tudo? 2024 para mim foi um ano bem difícil, porque eu fui fazer a maratona no Balance em abril e eu literalmente cheguei no quilômetro 24 e apaguei. Nunca tinha me acontecido. E não era o fato de eu não ter ganho ou não ter chegado, era um fato de eu não ter concluído uma prova. Eu tinha feito tudo certo.
E aí você tem que, é isso que a gente fala, o esporte, ele te reconecta de novo. E aí foi uma batalha, porque eu estou com quase 48 anos, estou entrando no período da menopausa, eu não só corro, eu autoperformo. Então, com meninas de 25, 28, 30 anos, entende? A gente está no mesmo nível. E aí, como é que você faz isso? Aí não, peraí, né? Fiz todos os meus exames, estava tudo ok, mas não estava indo. E aí, o que que é? É aquela questão, respira, volta tudo de novo, vê e entende. A Marley de 2026 não é mais a Marley de 2023. É a gente aceitar isso também e reorganizar a vida para isso. E respeitar, como as meninas falaram, o nosso corpo, a nossa idade. A corrida, a competição não é... Nova York, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente corri lá, 59 mil pessoas, no outro dia não existe eu sou a primeira. Todo mundo é campeão. Porque o simples fato de tu fazer uma maratona é ser campeão. E eu estou falando em maratona porque hoje eu estou competindo nessa. Mas não é só isso. Vai correr 2 quadras para você ver. Porque quando as pessoas vêm falar comigo, elas falam, ai, Marley, é que eu não sou maratonista, eu não corro que nem tu. Eu sempre falo assim, não, valorize o que vocês correm. É 2 quadras, é 3 quadras. A Marley também sofreu no começo. Eu comecei correndo 3 quilômetros, 5 quilômetros, 10 quilômetros. Eu fiz quase 12 meia maratonas em alto nível para ir para uma maratona. Estava no meu 4º ano. Porque eu tinha medo da maratona. Porque não é só ir lá correr. É você se preparar 4 meses antes, organizar o teu trabalho, a tua rotina, a tua família. Que aí você sai domingo de manhã às 5 da manhã e volta às 10h30, 11 horas da manhã. A tua família também reunir. Porque você precisa sim correr. Você precisa... Mas isso tem que ser leve. Isso tem que ser um contexto dentro da tua vida. Hoje, a Marley, a corrida para mim é importante, mas a minha vida não é só corrida. Eu tenho família, eu tenho outros projetos, porque a Marley de hoje vai passar e vai vir outras Marleys daqui 10, 15 anos. Eu só vou ser uma lembrança, a gente tem que aceitar isso. Então, tem que entender cada momento que você está vivendo. Talvez 2023 foi mostrar o Rio Grande do Sul para a corrida de rua. Foi saber que lá no pelotão de elite tem uma gaúcha. Né? Que, às vezes, infelizmente, nós aqui no Sul que eu digo é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tem muito pouco investimento, tem muita pouca oportunidade. A gente tem que brigar com os pedestres, tem que brigar com os carros, porque às vezes as pessoas culturalmente também não aceitam. Então, assim, eu fui para o Quênia. O Quênia é uma pobreza terrível, né? Se tu vai olhar, é falta de oportunidade, só que ao mesmo tempo eles são ricos, porque eles têm espaço, eles têm a essência da corrida. Isso que é, eles têm um lugar para fazer. A gente não tem pista, a gente não tem espaço, a gente não tem que sempre estar brigando, tu entende? Então é muito sobre isso. Tu foi fazer o que lá no Quênia? Eu fui fazer uma campanha, eu sou uma atleta patrocinada pela marca Fila, né? Já estou agora indo para o meu 3º ano de patrocínio, mas desde que eu comecei a correr, eu comecei com a marca Fila, porque o grupo DAS, a Aline Voti, faz os tênis, produz os tênis da Fila. Então foi uma oportunidade que o pessoal lá da biomecânica me deu, me chamando para fazer os calços, né? Que aí eu calçava é a terra dos caras que mais estão correndo hoje. E aí eu testava os tênis. Então eu sempre corri com a Fila e sempre dizia, um dia eu vou ser atleta dessa marca. E trabalhei constantemente, porque as pessoas hoje olham e dizem, mas a Marley é patrocinada. Mas são 8 anos trabalhando por uma marca. Então isso as pessoas também têm que entender. Nada vem do acaso, nada vem do dia para a noite. É trabalho, é construção, é paciência, é resiliência. Isso tudo, a corrida e qualquer outro esporte vai te ensinar. Boa. Ô, Manu, eu falei do Léo antes, mas tu te cuida que o Arthur também não é uma boa companhia, né? Esse cara faz 1000 quilômetros, sai daqui e é 100 quilômetros para um lado, é 80 quilômetros no outro, é 100 e tantos no outro. Não sabe brincar, né? Não sabe brincar. Não para nem para conversar com ele, que eu fico envergonhado, fico tímido. Não, né? E ele, na realidade, com os ensinamentos dele, né, justamente isso do tempo, né? Então... e tudo tem um tempo. Não que eu não vou fazer uma outra, né? Que nem eu sempre digo pra ele, vozes da minha cabeça. Outra seria acima, né? Dos 42, né? Uma distância superior. Não que algum dia eu não vá fazer, mas é muita dedicação. E a Marley trouxe um ponto, assim, que eu também trouxe pra minha vida, né? Que eu trabalho, sou CLT, né? Então, aproveitando do ciclo da maratona do ano passado, eu acabei fazendo mudanças também na minha vida, né? Trocando de emprego, que vi que justamente isso, precisava dar uma oxigenada, né? Precisava sair de onde eu estava, justamente por isso, porque eu precisava de desafio, eu precisava ser desafiada. Então, a corrida, ela
ela faz parte de um todo, não é só o esporte, né? Ela faz parte do mental, ela faz parte, que eu digo assim, seja para saúde da cabeça, de tudo. E no contexto que a Marley trouxe, tem algumas frases, né, que muitas pessoas dizem, e é o que eu tenho para mim, que o ciclo da maratona, ele tem que entrar na minha vida. A corrida, ela tem que entrar na minha vida, não eu entrar. E justamente por isso, porque eu tenho outras obrigações também para fazer. Então, tem alguns treinos que são inegociáveis, sim. Tem alguns que são e tem que ser feitos. Mas tudo bem se algum dia tu falhar, algum dia tu não conseguiu cumprir, claro. E bola pra frente. Amanhã é um novo dia. E que nem tu falou, tu tá melhor que ontem. É 1% melhor a cada dia. Tu falou isso. Não, mas tu trouxe da organizar essa ideia. Isso mesmo. Vocês falaram isso. E acredito realmente nisso e vejo que é sobre ser melhor, né, Jorge? É sobre ser melhor hoje do que estava ontem, né? Mesmo sabendo que a vida da gente, ela tem esse crescimento e essa cadência depois e a compreensão de como isso vai acontecer para todos nós, mas muito especialmente tu entender que tu vai caindo melhor quando tu está bem no corpo e na alma, né? É verdade. E eu as corridas que eu faço, ou quando me inscrevo em corridas, é justamente para me manter ativo, porque se eu não estou inscrito em alguma, às vezes eu tendo a relaxar. Mas se tu tem uma corrida, tem uma prova, tu já sabe, por uma questão de competição, ou teu tempo, ou tu não vai chegar na prova e daqui a pouco não fazer, enfim, então tu vai te treinar, tu vai ir atrás, tu vai buscar e tu vai melhorando cada vez mais. Então eu me mantive participando de corridas e acabei escolhendo as meia maratona, acabei não participando de outras, justamente para me manter sempre ativo, não parar, porque não me considero atleta, entende? Eu no caso, né? Mas eu gosto da atividade, eu gosto de me sentir bem, eu gosto de saber que tem uma prova pela frente e eu estou treinando e estou me sentindo bem, né? Mas não é competir que te torna um atleta, né? É esse modo de vida, né? Acho que é acima de qualquer coisa. Não sei qual é a definição etimológica de atleta. A doutora Aline pode me ajudar em português. Eu acho que somos atletas. Vocês são, né? Quem faz o movimento é o atleta. Tá bem. E só complementando o que o Jorge falou, porque eu conheço o grupo dele também, das meninas, né? Eu acho que a corrida, ela tem essa socialização. Quem não tá, sabe, é a procura de fazer alguma coisa diferente, conectado com a natureza, com atividade física. Porque eu sei que esse pessoal aí, depois eles fazem uma festa lá, um cafezinho, tem um bolinho, aí tem um churrasco, uma cervejinha. O nome é errado. Então, assim, a corrida, claro, eu estou hoje muito vinculada a essa parte, mas eu comecei a correr por isso, eu queria socializar, eu queria viajar, eu queria fazer alguma coisa diferente, sabe, num ambiente diferente. Porque às vezes você tá num lugar, não é que você tem alguma coisa contra as pessoas, mas aquele sistema não faz mais parte da tua vida, né? Então a corrida, eu vejo que a corrida cresceu muito por causa disso. Além de tu fazer um movimento, de trazer grande transformação dentro da vida das pessoas, porque eu acho que a corrida traz a disciplina para tua vida. E o ser humano que tem disciplina, tudo se torna mais leve. Teu tempo vai ser melhor, a organização do teu tempo, a tua vida vai ser melhor. E tem um dos maiores corredores do mundo que diz: a disciplina traz a liberdade da pessoa. Porque tudo tu precisa ter disciplina. Na corrida, no trabalho, em tudo você precisa ter disciplina. Então eu acho que a corrida, esse movimento da corrida, ele é muito grande justamente por causa disso. Porque ele traz essa socialização. As pessoas são afetivas uma com a outra, elas entendem. Porque quem corre 5, 10, 40, 80, 100 quilômetros, sabe que é sofrido, sabe que aquilo é uma barreira que tu precisa derrubar, é um passo que tu precisa dar e é principalmente um comprometimento contigo mesmo que tu vai ter que fazer para ir até lá. Então as pessoas, elas se conectam, né? É diferente por causa disso, porque se conecta com um esforço e um prazer muito grande, né? E um reencontro muito grande. Então acho que isso que é a parte mais bacana. Eu vou fazer um breve intervalo, em seguidinho a gente volta para mostrar que medalhas e troféus são esses e para a gente conversar um pouquinho mais de que desafios são, né? A Lei vai contar quais são os próximos desafios dela
em 2026. A gente volta já já. O futuro da Fê é o presente da Carol. O futuro do Pedro é o desafio do Miguel. E a Lídia, pensando no seu futuro, voltou a estudar. Educação Sesc, aprendendo o futuro. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. A Concisa já atua no mercado há 30 anos, construindo lares com ótima qualidade. Já entregou mais de 2.100 unidades. Nós temos uma marca bem conhecida no mercado hoje, de uma repetição não só do produto, mas uma repetição de conduta, entrega no prazo. Nosso principal objetivo aqui na Concisa é trazer bem-estar para as pessoas, com uma infraestrutura completa para a família e que as pessoas realmente se sintam bem morando dentro de um Concisa. Que a gente tem certeza que são empreendimentos de altíssima qualidade e altíssimo padrão. Planejamos para o futuro trazer ainda mais inovação no nosso produto, sempre em localizações premium. Já estamos com mais de 300 unidades em projetos aprovados na região. A história da Concisa é repleta de momentos felizes e sonhos realizados, mas principalmente de muita responsabilidade, seriedade no trabalho e carinho com os clientes. O futuro é feito por quem se conecta. Em 2026, a Assembleia da Sicredi Pioneira terá um novo formato. Juntos, vamos nos conectar 100% online e ao vivo para decidir os rumos da cooperativa. Dia 5 de março, às 20 horas, acesse seu aplicativo Sicredi. Participe, vote e ganhe 50 pontos no programa Juntos. Conexão Pioneira Assembleia 2026. Inscreva-se em sicredipioneira.com.br/assembleias. Quem se conecta, cresce junto. Estamos de volta, programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo, que a gente segue conversando daqui. Eu estava dizendo que se me convidasse para ir para o Mocotó, eu iria, mas ia chegar lá e ver que um grupo de corrida ia ser uma decepção muito grande, muito grande. Agradecendo os nossos parceiros, Concisa Construtora, Mercator Feiras e Eventos, Universidade Fevale, JG Serviços e Calçados Beira Rio. Obrigado aos apoiadores culturais da nossa Vale TV. Falando em história de Vale TV, que esse ano completa 17 anos, a Marley estava lembrando aqui das primeiras vezes, quando não conheciam ainda essa grande corredora. Valdir Eisman, né? Foi teu padrinho aqui na Vale TV, né? Foi meu padrinho. Inclusive, quando eu vim, tinha uma pessoa dela que falou assim, olha, tu não podia ter ganhado padrinho melhor, né? Então, toda vez... Eu estacionei o carro ali na frente, aí quando eu entrei no portão, não tem como não lembrar dele, né? Ele me deu grandes oportunidades em 2018, quando comecei a me destacar em algumas corridas locais aqui. E 2019, acho que foi quando ele adoeceu, né? Mas eu vim, acho que umas 4 vezes no programa dele, depois tive a oportunidade contigo. Então, a gente precisa dos padrinhos, né? A gente precisa das pessoas, assim, das oportunidades, né? A gente morre de saudade do Valdir. Eu foi também. Muito bom ter esse teu depoimento, que a gente fala que foi uma das pessoas que mais fez pelo esporte na nossa região, com certeza, mas talvez esse modelo de programa do Rio Grande do Sul, porque foram quase 10 mil programas, foram mais de 5 mil e tantos, 5.500 participantes. Imagina. Entre atletas profissionais, amadores, técnicos. Por
preparadores de todos, físicos, né? Todas as de modalidades de todos esporte. os Não tinha, esportes. é De verdade. todos os E uma pessoa esportes. extremamente generosa, né? O Valdir Muito, era né? muito generoso, um colega Lembrando que generoso. quem começou foi o Eduardo Pires, né? Quem Sim. começou o programa foi o Eduardo Pires, ficou uma semana, foi trabalhar no IRG, eu acho, naquele momento. E passou E o bastante Valdir pro Valdir. assumiu e foi um lindo casamento. Nossa, então teve NH, teve mais, depois teve NH e hoje o Vale TV. Ô Jorge Stoffel, o que tu trouxe aqui, hein? Que linda essa mesa aqui, olha só. Aqui eu Conta trouxe, pra nós. aqui eu trouxe uma de... Essa corrida eu gostei muito, tá? Essa aí é uma ultra de 82 quilômetros. Aqui fiquei em quinto na minha categoria. Foi a TTT. Foi a TTT. De a que ano? travessia de Torres a Tramandaí. Esse Depois foi 2020. adicionaram 4 quilômetros, né? Porque agora já tá em Agora, 86. sim, agora se tornaram 2 maratonas, né? Por isso que passou para 84. 84. 84,400. Esse que fiz no ano passado, fiz a travessia também. Esse ano eu fiz de furão ali, de revezamento 4x4. Em grupo. E a que fiz no ano passado a Maratona Internacional de Porto Alegre. Então, gosto muito de fazer ela. Não fiz tantas, fiz 4 vezes. Mas esse ano quero... A Manu deu umas dicas ali. Eu já estava olhando ali o desafio gaúcho, que é Tu provocou o Jorge. sábado e domingo. O Jorge trouxe algumas das medalhas, alguns dos triunfos desses últimos anos, né? De que você trouxesse, né, Jorge? No ano passado tu veio com um monte de medalhas aqui também, né? Qual é o valor que elas têm para ti? São sentimentais? Porque algumas delas não representam exatamente um pódio ou coisa assim? Todas representam um desafio, né? Tem uma dedicação, tem um preparo para elas, né? O dia da corrida, né? Então, principalmente as de longa distância, é um desafio, é um desgaste muito grande. Tá? Tu abre mão Aí de a família, travessia de negócios da tua empresa por um bom período, de horas do teu dia, também, né? mas de horas aí, de sono da tua vida. Sim, mas é para uma coisa boa, claro. Né? Uma coisa de saúde, claro. Nesse sentido, tá? A travessia, ela tem muito... ou depende muito do tempo, né? Como é muito longo o trajeto, é tudo à beira-mar, então, e tem as pessoas, tu na praia, tu começa cedo da manhã, umas 6, aí tu chega ali, passa do meio-dia, tu tem todo o tempo do sol, ou tem vento, enfim, já peguei com chuva, tem a questão de molhar, então é um desafio grande, né? Tu chega tem momentos na corrida, pensa, por que eu fiz de novo, né? Não vou fazer mais, tá? Aí quando termina, já dá vontade de escrever na próxima. Boa. Que calçado tu usa? É um tênis confortável. Às vezes não tem uma marca em especial? Gosto Fila? de nadar, só fazer também, comprar o tênis. É o teu lá. número ou o número abaixo? Como? É o teu número ou ele tem que ser um pouquinho mais apertado? Não, acima. Acima? Senão não fica Eu ali uso um mal, depoimento né? de uma pessoa que me disse, eu corro com o número abaixo. Não, tem que Só ser se E acima. uma depois curta eu distância. descobri... Só se uma distância curta. Puxa mas- vida, onde eu vi esse depoimento? E Distância depois ele longa. trouxe 2 números abaixo, porque ele entendeu que se chovia, se ele pegava poça de água, ele ampliava ainda mais. O teu número para o maior. Na da TTT eu uso um fila, os K, não me lembro dos K. KR6, São muito KR7, levezinhos e muito... absorve bem a água. Né? Isso, exatamente. Então, eu gosto muito de usar esse na hora de correr na areia, assim. E também não pode ter muita folga. O calçado tem que ser bem apropriado. Né? Tem que Ser te servir confortável pra bem. gente, porque Exatamente, isso também é. é uma coisa muito individual, né? de cada um. Sim. O que tu trouxe aqui, Aline? Eu trouxe a TTT, a mesma que o Jorge participou esse ano, e a Manu também. Por ser, assim, uma prova diferente de tudo que eu já tinha feito até então. Mas se fosse parar para pensar, eu traria uma igual do Jorge ali da CDL Run, que foi a minha volta no ano passado, né? Ela é simbólica. É simbólica, é. Simbólica. Ele me empresta, né, para mostrar. Claro. E foi pódio também, né? Fiquei no pódio. Então, na verdade, são 2 medalhas que eu tenho da CDL Run. E eu posso dizer assim, que o ano passado foi a minha maratona do ano passado foi quando eu consegui completar 10 quilômetros numa prova pela primeira vez. Então eu fiz... Essa foi a maior medalha. Foi. Por chegar lá. Foi 10 quilômetros em dezembro, no começo de dezembro, e uma semana depois eu fiz mais uma de 10. Quer dizer, em uma semana eu fiz 2 provas de 10, que foi a corrida de Natal em Porto Alegre. Então, assim, como tu disse, né, que 2025 foi um ano especial, foi porque me devolveu a crença em mim mesma. E aí é tudo que a gente já vinha falando desde o começo, né?
Então, a TTT foi uma coisa diferente do que eu já tinha feito, que além de correr na praia, eu nunca tinha corrido em grupo, né, em octeto, então a gente precisa pensar. E eu fiquei muito nervosa, eu me lembro que eu falei para o Arthur várias vezes, né, Arthur, eu não vou conseguir, porque eu pensava nas outras pessoas da equipe, né, do meu octeto. Eu não vou comprometer o resultado deles, então uma coisa que ele sempre falou muito pra gente, né, Manu, ele fala isso assim, a corrida é para se divertir. Então eu tirei esse peso de mim, que por alguns dias, né, ficou me incomodando. E a TTT foi, assim, uma das coisas mais incríveis que eu já fiz na vida, né? Eu não me preocupei com o tempo. No fim, o tempo foi uma coisa que me deixou satisfeita, mas lá pelas tantas, né? Quando o rapaz que veio me entregou o bastão, que eu saí correndo, eu pensei, nossa, vai ser muito legal. Aí lá no meio, aquilo que o Jorge disse, não, mas espera aí, o que eu tô fazendo aqui, né? E quando a gente tava quase chegando, eu pensei, poxa, já tá quase chegando, eu queria correr mais. Ano que vem eu vou dobrar essa. Então, assim, E aí tem aquela coisa do treinamento, né? Eu treinei na praia também, no mesmo trecho que eu ia fazer, né? Da gente conhecer as armadilhas, né? Que tem. É a água que vai molhar o tênis, são as pessoas. Então a gente pegou um fim de semana lindo, né? De muito sol. Então tinha muita gente na beira da praia, né? E aí são famílias, né? O surfista que vem correndo. Além de trechos também que eram bem, bem vazios, mas a gente precisa contar com tudo isso. Então essa medalha aqui, ela não é só a medalha, né? Ela tem toda essa carga de superação e daquilo que a corrida proporciona, né? Que no fim a gente chega lá, uma coisa que me emocionou muito, que quando chegou a última pessoa do octeto, né? Então era assim para todas as equipes, a gente esperava a última pessoa chegar e cruzava a linha de chegada de mãos dadas, 18, né? E a última pessoa que chegou foi que recebeu as medalhas e distribuiu pra gente. Então isso tudo tem um significado imenso, assim, uma coisa que não se explica muito com palavras, né? Então eu acho que quem tá nos ouvindo aqui, eu tenho certeza que tem muita gente que tá com vontade de correr, né? Então corram, né? E se inscrevam em provas, busquem assessorias, busquem treinar e se conhecer, que a corrida é uma das melhores coisas que a gente pode fazer na vida. Tudo agora é meia maratona de Porto Alegre. É o foco principal. Malê, o que vem pela frente? Que medalhas são essas, hein? Compartilha com a gente. Quando eu fazia os 21, né? Aí eu via as pessoas fazendo 42, eu pensava, eu não vou fazer 42. Nossa, eu fazia 16, 18, os meus longão, e as pessoas faziam 30, 32. Eu pensei, você tá doido? Porque eu nunca tive muita paciência, eu achei que eu não ia ter paciência para treinar. E aí, quando eu tive que fazer a primeira, agora são 10 maratonas, eu trouxe, porque aí quando eu fiz as maratonas aqui no Brasil, fui fazendo, aí a gente ouvia falar das 6 maiores maratonas do mundo, que agora são 7, que são as majors, né? E aí eu pensava assim, não, já que eu entrei nesse mundo, então eu vou sonhar com as majors. E foi em 2024 que aí eu fiz a minha primeira major, que foi a Maratona de Berlim. E ela tem... Sabe quando eu tava na largada? Eram 55 mil pessoas. E eu tava lá na frente, assim. E aí eu lembrei de uma coisa que meu avô, ele sempre dizia que o sonho dele era conhecer a Alemanha. E eu pensei, meu avô não realizou o sonho, então eu vou realizar por ele. Por isso que eu escolhi das 7 agora que tem, eu escolhi fazer Berlim, porque eu sempre escutava de criança que era o sonho do meu avô. Então, para mim, assim, foi muito... Quando eu tava lá, eu pensei assim, vô, eu tô aqui. Você não conseguiu conhecer a Alemanha, mas eu estou aqui. Lindo. E agora, 2025, que eu fiz a de Nova York, né, que foi mais uma major, então foi a minha segunda major, que eu escolhi a Maratona de Nova York, que estavam quase 60 mil pessoas. Dessas 60 mil, 40% mais ou menos é a mulher. Eu fiquei em 18ª na colocação de mulheres, mesmo não largando no pelotão de elite. Geral. Né? Geral. 18º. E dentro desse campeonato aconteceu o Campeonato Mundial Master de Maratona, que é uma competição que só é premiado acima de 40 anos, né? E aí eu fiquei a campeã mundial Master. Então eu tenho muito orgulho de trazer essas medalhas para o Brasil. Parabéns. Porque, como a gente estava falando antes, né, é uma grandiosidade muito grande. A gente não fala isso por ego, mas é uma representatividade muito grande. E eu poder saber que eu comecei a correr para poder viajar e interagir e trazer tudo isso e representar tudo isso é muito bom, é muito gratificante, assim. E são coisas que o esporte nos proporciona, né? Te preparando para ir a Boston? Agora, se eu for aceita no pelotão B de elite, eu vou para Boston em abril, faço a New Balance em julho, e em maio faço a meia maratona, que é em Florianópolis, que aí a marca Fila está patrocinando a maratona, a meia, e aí faço julho, que é New Balance,
E aí depois eu faço a Maratona da Fila, que acontece em São Paulo, e faço Valência em dezembro. Que é mais uma desse Maratona. circuito. São tudo maratonas, Mas né? é mais uma desse circuito da 7 que quer realizar. Boston e Boston, circuito. Valência não entra? Valência não é mente. Valência a gente Quais vai são para os que vão performar, faltar, então? porque desde... Falta Londres, falta... Ai, agora vai me fugir os nomes. Me ajudam aí vocês. Tóquio. Gente, me Faltou deu uma branco, aí. né? Faltou uma aí. Sydney, que entrou. Sydney que entrou. Também. E tem Chicago também. São 7, né? E também quero já aproveitar e convidar, se tu me permite, o espaço, né? Como eu te falei, os treinões voluntários. Eu vou fazer a 5ª edição do treinão juntamente com a DAS Outlet, com a marca Fila, na cidade de Voti. Vai ser 7 de março, estão todos convidados, vocês também, inclusive, né? Que a gente faz justamente o treinão por um acolhimento, para as pessoas entender e parar e refletir que precisa ser feito um movimento. 7 de março, onde? Aqui na cidade de Voti, ali na loja das Outlet. É só chegar. Só chegar, não tem antes. custo, é voluntário. Tenho vários parceiros que me apoiam nesse evento, então com certeza que é justamente isso, que as pessoas se sentam acolhidas, que elas percebam que precisam fazer um movimento, seja na corrida ou qualquer outro tipo de esporte. Então é uma oportunidade também que eu estou usando a minha visibilidade para trazer esse movimento. E esse ano eu vou ter meu primeiro desafio. Nunca organizei uma prova competitiva. Juntamente com a Prefeitura de Morro Reuter, estou organizando a 7ª edição também da Corrida do Café da Colônia, que acontece dentro da Festa da Colônia, dia 5 de julho, então estão convidados. O percurso a gente está vendo aí, mas vai ser de 6 quilômetros de corrida e vai ter caminhada também. Então é corrida e caminhada, que justamente eu bato muito nisso na inclusão. Não importa se você vai rápido, né, se você vai em grandes distâncias ou pequenas, você precisa fazer um Eu movimento. confirmo a minha presença, tá? Isso aí, tá convidado. Pra corrida, com certeza não. Mas talvez pra caminhada, mas com certeza pro Café Colonial. Isso aí, que a cidade mas com olha, certeza pra caminhada, é uma quem mega sabe? festa e a prefeitura me deu essa oportunidade, porque a gente quer fazer um grande evento, também uma grande prova, porque eu sei da importância dessas provas menores da nossa região, porque para a Marley se construir e trazer essas medalhas em nível mundial, a gente precisa dessas provas para a gente começar uma carreira. Então, tudo que eu puder fazer de movimento, com certeza estarei aí envolvido. Manu, o que tu trouxe assim? Aqui eu também trouxe o troféu de categoria da TTT, dos 40 aos 49, eu tenho 41 anos, né? Foi uma prova muito dura, porque... É um troféu de primeiro lugar. De primeiro lugar na categoria. Parabéns. Não, foi no 5º lugar na categoria. Esse foi agora? Agora, foi 17. agora 17 de janeiro. Tá bem. Então eu adaptei meus treinos também para praia, justamente por isso, só que eu acho que o que surpreendeu a TTT, pelo menos no trajeto dos 21, que foi da meia maratona, foi a maré alta. Então tinha trechos que tu não tinha para onde correr porque tava água na canela. Água ou terra fofa, areia fofa. Foi bem difícil, para mim foi o que mais foi difícil nessa prova, né? Mas eu já tinha corrido outras provas em areia, o Arthur já tinha dito, né, no momento que eu saí de férias ali de recesso, faz todos os teus treinos em areia, porque é onde tu vai correr as próximas provas, porque dia 31 de dezembro eu fiz uma prova também de 21 quilômetros, né, então, e daí dia 17 outra, mas corri bastante provas aqui da região também, né, corri lá na Nossa Senhora do Caravaggio, lá, uma prova linda também, né, corri a meia da CDL e corri a meia do mercado público, porque quando a meia ficou fácil, não que ficou fácil, porque o pensamento que tu tem é isso. Por que tinha 3 quilômetros, tinha 7, tinha 10, por que eu me inscrevi nos 21? Por quê? Vou subir ainda, beleza, vamos lá, vamos completar. Mas depois que tu sai, é uma emoção muito grande, isso não é só nós falando, é do grupo todo falando. O momento que tu pega a tua banana, a tua medalha, a tua garrafinha de água, que é o que te consagra na prova, né? Tu fica esperando por aquilo ali, né? É muito gratificante. Então, tu fica esperando aquilo ali, né? Fica esperando tudo isso, mas depois que tu sai, tu quer um outro desafio. Tu quer ou simplesmente assim treinar, mas quer melhorar, tu quer evoluir, tu quer... É muito gratificante. A corrida, realmente, ela me transformou muito. Me transformou como ser humano, conheci muitas pessoas, é um esporte muito inclusivo.
Então, realmente, a gente tem muito de conhecer as pessoas dos grupos de corrida, né? Então, a gente vai, que nem lá na nossa tenda, lá tinha o assador fez parte da equipe, né? Inclusive, ele teve uma homenagem até, né? E a gente foi esperando o churrasco e a cerveja gelada, né? Boa. E uma coisa que eu queria falar rapidinho sobre o treinão, né? Os treinões. Eu tive a oportunidade de estar no treinão da Fevale. Queria ter participado, mas eu tive que trabalhar. Mas o que eu percebo assim, ó, aonde tiver treinão, quem quiser conhecer mais a corrida, vai, né? Comparece, procura conhecer expressões da corrida, termos, conhecer pessoas que correm há mais tempo, se integrar realmente, né, Marley? Porque é para isso que servem os treinões. Os treinões, né? E são momentos importantes, né? Porque eu me lembro que eu conversei com algumas pessoas lá que nunca tinham corrido, assim. E, eu fiz aqui 3 quilômetros, fiz 6 e fiquei feliz e quero continuar. Então, é uma oportunidade bem importante, assim, bem válida para quem quer se aproximar da corrida ou quem quer se reaproximar. E tá perto de pessoas, né, que vivem esse mundo. Muito bem. Jorge Stoffel, obrigado pela presença, meu querido. Teu ponto final. Eu que agradeço. Mando um abraço para todos da nossa equipe de corrida dos Mocotó Runners, tá? Lá em 2009, ali a Patrícia Dieter, a minha madrinha, ali convidou, vamos lá, vamos começar a correr e tudo mais. Então, um abraço para todos e para a Patrícia também. Fico muito feliz em estar hoje aqui, ainda mais perto de pessoas tão especiais também, estão, né, nesse ritmo de corrida, especialmente a Marley, que é uma referência nossa aqui da região e nacional e mundial. Acho que isso só dá mais exemplo para outras pessoas iniciarem um dia a correr, tá? Já que o assunto é corrida, né? E não importa realmente a distância, como já foi comentado aqui, o importante é estar em movimento e querer ter o gostinho do desafio de um dia participar de corridas e ver que a vida da pessoa, a questão da saúde vai estar muito melhor, né? Porque não é só o físico, é o mental também que vai melhorar. Tem vários aspectos nesse sentido. A tua vontade de querer competir, de estar melhorando, de participar de mais provas ou provas até maiores para te desafiar. Eu acho que tudo isso conta muito. Boa. Aline de Mello. Mais uma vez agradecer a oportunidade, estou muito feliz, né, com essa bancada aqui mais do que especial. Um abraço muito especial para o pessoal da Renove, né, da assessoria, nosso treinador Arthur, que comanda essa turma aí com pulso firme, mas com coração mole, né, Manu? A gente é muito feliz correndo, né, e eu espero que o nosso depoimento aqui, que as nossas histórias estimulem as pessoas a querer correr e se movimentar, porque o corpo humano ele foi feito para se movimentar e a gente foi feito para transmitir essa energia boa. Então é isso, né? Fica um convite para a CDL? Tenho 2 convites para fazer rapidinho aqui. Um sobre corrida, que é a corrida da Amo Criança, que vai ser no dia 22 de fevereiro. É a primeira corrida que a Amo está fazendo. Tem caráter solidário, né, para ajudar famílias e crianças atendidas pela entidade. E no dia 12 de março, a CDL de Estância Velha vai estar recebendo a Marta Medeiros. E mais uma vez eu vou ter o prazer de entrevistar ela, de conduzir o bate-papo. Então, entrando nas redes sociais da CDL Estância Velha, para saber sobre os ingressos para Marta Medeiros. E Amo Criança, né, corrida na rede social também da Amo Criança. Na CDL? CDL 12 de março. Fazer um convite especial. Leva a Duda para fazer uma reportagem lá e o cinegrafista para acompanhar ela, pode ser? Pode ser. Tá combinado. Marley Villers, obrigado pela presença. Teu ponto final aqui. Agradecer a oportunidade, né? Estar com o pessoal aqui, não no momento de corrida, num momento diferente. E quero aproveitar, se tu me der a liberdade, de deixar um recado para os empresários, para as pessoas que estão aí no meio esportivo, para você que está aí na sociedade, né? Torce, incentiva, apoia as pessoas, não só do esporte ou da corrida, mas alguém que você percebe que tem um grande talento, porque a gente não consegue fazer nada sozinho, a gente precisa. E às vezes as pessoas acham que só os empresários têm obrigação, não é só os empresários. Você que tem uma academia, você que é nutricionista, você apoie. Essas redes de apoio, elas são muito importantes, porque a gente precisa cada vez mais fortalecer o que é bom, incentivar e motivar o que é bom. E você que está me ouvindo aí, talvez, né, esse bate-papo, né, as pessoas que estão aqui é justamente para despertar um pouco que
um dia, eu sempre escuto isso, né? Que seja na alegria ou na dor, um dia a atividade física vai bater na tua porta. Então começa antes, né? Vai fazendo. E eu acho que eu sou uma referência também nessa questão de não importa a tua idade, não importa o momento que você está. Você pode fazer grandes mudanças dentro da tua vida. Basta você acreditar, trabalhar, confiar, principalmente em você. Muito bem. Manuela Dil, obrigado, minha querida. Ponto final. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui ao lado de uma referência, né, que é a Marley, mundial, regional, nacional. Um dia eu ainda vou treinar com ela, acordar às 4 horas da manhã para treinar com ela em Morro Reuter, né? Mas agradeço pela oportunidade de divulgar o esporte, de divulgar a corrida, de divulgar o quanto ela é transformadora, ou seja, não só a corrida, mas qualquer esporte que a gente pratica, estar em movimento, o quanto faz bem. Então, era isso. Agradeço a oportunidade. Quem está te acompanhando aqui? O Wagner. Obrigado pela presença, Wagner. Bem-vindo aqui à casa. Obrigado a essa bancada maravilhosa nessa terça-feira. Obrigado, Bruno e Juliano, na nossa técnica. Obrigado, sobretudo, carinho da tua audiência. Um convite muito especial. Continue com a programação da nossa Vale TV. A gente se encontra amanhã, a partir das 20 horas. Até lá.